irmãos, eu quero contar um pouco para vocês da minha história, do meu testemunho, como eu cheguei até aqui, tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Mas antes eu quero ler uma palavra que está em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por esse vale da sombra da morte eu andei durante um tempo da minha vida. Mas Deus estava comigo. Eu não sabia na época, mas Deus estava comigo a todo instante. E eu vou começar contando um pouco da minha história. Eu tive uma infância meio turbulenta, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade e eu sofri bastante. Já sofria antes porque o meu pai ele era agressivo com a minha mãe, ele batia na minha mãe e eu cresci, né, sofrendo, vendo aquelas coisas e eu fui colocando na minha cabeça, quando eu casar, nunca ninguém vai fazer isso comigo. E eu cresci muito dona de mim. Eu fui uma adolescente, pré-adolescente rebelde, né, uma jovem rebelde, que cresci vendo aquelas coisas que ele fazia com a minha mãe e minha mãe não fazia nada, eu cresci com aquilo. E com 20 anos de idade, eu resolvi me casar, porque eu sofria um pouco também. Minha mãe conheceu outro cara, ficou com ele, era um padrasto pra mim, e ele não me tratava tão bem assim, entendeu? Continuei sofri na infância com meu pai e continuei sofrendo. Então, com 20 anos de idade, eu conheci um rapaz com 19 anos, e com 20 anos eu resolvi casar. Não no papel, mas eu resolvi morar com ele. Ele falou, vou te ajudar, vou te tirar daqui, vambora. E eu decidi ir. Aí engravidei do meu primeiro filho. Durante a minha gravidez eu tive um pouco de complicações, né? E que meu filho ele estava invertido, alguma coisa assim do tipo. E teve um culto na casa da minha ex-sogra, né? Que é lá onde a gente foi morar de início. E eu aceitei Jesus pela primeira vez. Não sei se por medo, por empolgação, por medo mesmo. Eu aceitei Jesus. Aí logo em seguida eu me batizei, só que eu desviei. Meu filho nasceu perfeito, né, para honra e glória do Senhor, e eu me desviei. E continuei com o meu jeito de ser, como eu era muito dona de mim, eu não aceitava muito ser mandada, eu não aceitava muitas regras, eu fazia o que eu queria, eu faço, eu aconteço. E porque na vida sempre foi eu e eu. Lógico que era eu e Deus. Mas como eu não entendia, era eu e eu que eu falava. Eu sou por mim, eu me defendo. Eu era minha advogada, eu era por mim. Tinha que agir por mim porque eu nunca tive ninguém que me defendesse. Então eu cresci assim. E eu era muito nervosa, a gente brigava muito, eu e o pai do meu filho. Ele era uma boa pessoa, né? Ele é uma boa pessoa, era um bom marido pra mim, um bom pai. Mas tinha os defeitos dele, né? Algumas ignorâncias, algumas coisas. E eu, como era daquele jeito também, então causava muita discórdia entre a gente. E eu era muito nervosa, ele falava qualquer coisa, eu já jogava um copo nele, eu já queria agredir, entendeu? Então, assim, eu fui indo, né? O meu casamento, assim, foi indo. E depois eu engravidei do meu segundo filho. Tive alguns problemas, meu filho nasceu com problema respiratório devido a ter passado, porque estava marcado para ele nascer no dia 24, sendo que dia 24 meu médico já estava pago para fazer cirurgia em cesariana e ligadura, e ninguém achava o médico na véspera de Natal. Meu filho foi nascer 2 dias depois, nasceu todo roxo, todo inchado, quase preto. Eu levei um susto quando tiraram ele da minha barriga. E ele ficou 10 dias, né, na incubadora. Eu recebi alta e ele não. E foi um tempo muito doloroso para mim, mas para honra e glória do teu nome, pessoas oraram, intercederam e meu filho tá aí. Hoje ele está com 12 anos, para honra e glória do Senhor, né? E eu fui passando, parecia que estava tudo bem. Nesse tempo a gente construiu nossa casa, a casa dos meus sonhos, do jeito que eu sempre quis, né? Fomos morar no mesmo quintal da minha sogra, mas assim, construímos nossa casa do jeito que... a casa perfeita, do jeito que eu sempre quis. Eu tinha uma vida de princesa. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma casa boa, eu tinha do bom e do melhor. Eu não era rica, mas vivia muito bem. E um belo dia eu surtei.
comecei a achar que eu não gostava mais dele. O inimigo, né, ele entrou na minha vida, porque é a única explicação que eu tenho, né, pra isso. O inimigo, ele entrou na minha vida de uma tal maneira que ele fez que eu tomasse raiva dele, do pai dos meus filhos. E a voz dele me irritava, ele falava comigo, eu colocava a mão assim, só de ouvir a voz dele. E aquilo foi crescendo, aquela raiva dele que nem eu entendia. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. E eu decidi trabalhar fora. Falei, eu vou trabalhar fora, porque eu só ficava dentro de casa. E assim, durante esse tempo, né, às vezes eu fazia visitas em umas igrejas, eu não queria compromisso com Deus. Queria uma igreja de vez em quando por visitante. Como visitante, ia assistir o culto. Eu nunca me imaginei com compromisso. E durante a minha gravidez, a primeira gravidez que eu aceitei Jesus, quando houve aquela complicação, eu recebi minha primeira promessa, né? Que Deus usou um profeta para falar comigo. Você vai ser uma missionária, você vai ser muito usada por Deus, você não tem noção o que Deus vai fazer na tua vida, o que tem reservado para ti. Foi a minha primeira promessa, porque durante a minha infância, eu não tinha tido promessa assim, não que eu lembre. Minha primeira promessa, eu tinha 20 anos de idade. Só que assim, tudo era muito novo pra mim, eu não entendia muito bem, né, aquelas coisas, né, do mundo espiritual, né, eu não entendia. Então, aí depois Deus usou outras pessoas, confirmou, né, aquilo que ele havia dito com o primeiro profeta. E eu fui levando a vida, tava tudo muito bem até chegar esse momento que eu acabei de falar, de eu surtar, né? E o inimigo foi ganhando cada vez mais força, foi trabalhando na minha mente, foi colocando ideias, sai de casa. E eu comecei a trabalhar. Aí conheci um rapaz no trabalho, né? Laço de Satanás, conheci um rapaz. E foi aí que a minha vida desandou de vez. E uma vez eu tava indo num salão de beleza. Deus usou uma pastora para chegar lá nesse salão. Deus falou com ela em casa. Isso ela falou comigo durante o momento que nós estávamos no salão. Deus usou ela em casa e falou assim: vai ter uma pessoa lá que você vai falar o que eu mandar você falar para ela. E ela não entendia. Chegou lá, não tinha ninguém, né? E depois eu cheguei. Quando eu cheguei, Deus falou: é ela. E ela pegou e falou para mim: olha, não faz aquilo que tá na sua cabeça, porque você vai chorar um rio de lágrimas. Não faz. Deus manda te dizer. Não faz o que você tá. Os planos que você tá pensando em fazer. E eu tava pensando em sair de casa, largar minha casa, largar tudo. Largar tudo. Pra onde eu não sei, mas eu tava com ideia de largar tudo. E eu não ouvi a voz de Deus, né? Eu não ouvi. E passou um tempo, né? Mais um tempinho. E o diabo foi ganhando cada vez mais força. Foi trabalhando na minha vida. E um belo dia eu fiz 2 malas, deixei tudo pra trás, tudo que eu tinha. E saí de casa. Eu deixei os meus 2 filhos, né, naquele momento. E foi assim, foi quando o diabo conseguiu, né, o que ele queria fazer na minha vida, que era me destruir naquele momento. E Deus permitiu, porque eu não ouvi a voz dele. Quando a gente não ouve a voz de Deus, às vezes a gente sofre, passa por coisas, né, que Deus não queria que a gente passasse. Mas a nossa desobediência faz com que a gente acabe passando. E o quê? Passei pelo deserto, sim, mas aprendi muito. Foi um tempo de amadurecimento na minha vida. Realmente o que aquela pastora falou, usada por Deus, não foi mentira. Eu sofri um rio de lágrimas. Eu chorava demais, dia após dia. Foram 4 anos de sofrimento, que eu vou contar pra vocês. E eu fui, né? Aí fui morar com esse rapaz que eu havia conhecido no shopping. E na primeira semana que eu estava com ele, ele deu na minha cara aquilo que meu pai fazia com a minha mãe lá atrás. E eu caí no chão chorando, né? Naquele dia foi a primeira vez. Eu coloquei todas as expectativas nele, porque eu tinha enjoado da minha vida. Minha vida não estava boa. A minha vida, né? Eu comecei a ter raiva da minha vida e fui viver outra vida. Aí Deus falou assim: agora ela vai aprender. Ela não quis conhecer o mundo, porque até ali eu não tinha conhecido nada, né? Assim, praticamente nada da vida. Eu tinha 20 anos de idade quando eu... aliás, quando eu fiquei 10 anos casada, eu esqueci de contar essa parte. Eu saí de casa, eu tinha 29 anos para 30. Quer dizer, eu fiquei 10 anos casada com meu esposo. Construí uma vida, entendeu? Um filho meu tinha 3 e o outro tinha 7 na época. Construí uma vida com ele. Tudo, né? Como eu já havia contado lá atrás.
E com 29 anos de idade, eu saí de casa, né? Então, aí, quando ele me deu esse tapa na cara que eu caí no chão chorando, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Só que tem coisas na vida que é possível voltar, outras não. Tem coisas que você comete que são irreversíveis, que você vai ter que andar só pra frente, pra trás não é possível mais. E eu continuei ali, eu já tava ali, chorei, depois ele pediu perdão e eu continuei com ele. Mas aí começou a vir muitas coisas. Ele não era a pessoa que ele mostrava ser pra mim, né? Quando eu conheci, não era nada daquilo, era tudo uma farsa. E eu comecei a apanhar, né? E bater também, porque por eu ter aquele meu lá de trás, né? Ser muito dona de mim, eu também não aceitava. No primeiro dia eu aceitei, eu caí chorando e me perguntando, meu Deus, o que eu fiz? Mas depois a gente começou numa guerra danada. Ele me dava um tapa na cara, eu dava outro. Lógico que ele com muito mais força por ser homem. Mas ele me dava na cara, eu dava outro. Ele me empurrava, eu empurrava ele. E a gente foi vivendo que nem cão e gato. E ele me traía demais, coisa que o pai dos meus filhos nunca tinha feito comigo. Eu passei por muitas traições. E fui vivendo aquela vida e fui sofrendo. Longe dos meus filhos, eu não consegui recuperá-los durante um tempo. Porque o pai dos meus filhos não quis me devolver. Falou que eu não queria... Aliás, queria contar para os meus filhos que eu havia morrido. Você tem noção que é isso? Uma mãe perdeu a guarda dos filhos. Lógico que por desobediência. Mas quando eu tentei recuperá-los, eu não consegui durante um tempo. E ele tomou ódio de mim. Aquele amor que o pai dos meus filhos sentia por mim se transformou em ódio. E pra mim ver meus filhos era complicado, ele não queria deixar, aí ele casou novamente, né? E ele não queria deixar, e graças à minha ex-sogra e à minha ex-cunhada, elas ligavam pra mim, colocavam eles na linha e eu conseguia o contato com eles. Às vezes eu ia ver eles, mas assim, quando eu saía de lá, da minha antiga casa, porque eu ia até o portão, claro, né? Ver meus filhos na calçada, ou levar meus filhos no McDonald's rapidinho. No começo ele não permitia. Depois de um tempo eu tive que entrar na justiça, né, para ver meus direitos. Aí a justiça marcou audiência e eu consegui alguns direitos de pegar, não pra ir pra minha casa ainda, mas pegar pra sair e depois levar. E quando eu saía dali, entregava eles no portão, que eu olhava pra tudo aquilo, como eu chorava. E eu voltava pra casa chorando, pra minha nova vida, né? Chorando, sofrendo, com muita falta dos meus filhos. Eram as coisas que eu mais amava nesse mundo. Eram meus presentes de Deus e eu não podia mais. E eu era obrigada a conviver com aquela situação que eu mesma criei. E durante um tempo, né, que eu tava vivendo com esse rapaz, eu fui numa igreja, né? Na primeira semana também, logo após aquele tapa na cara que eu levei, eu fui numa igreja. E lá, no final do culto, Deus usou um pastor no altar. Não foi próprio pra mim, mas aquela palavra foi de encontro ao meu coração, porque aquela palavra foi pra mim. Até hoje eu digo, ela foi pra mim. A igreja era uma igreja muito grande, estava lotada. E ele falou assim, Deus usou ele, você mulher que está aqui, essa prova não era tua. Essa prova não era tua, mas você quis experimentar dessa prova. Agora você vai ficar com ela. Você vai passar pelo que eu quiser que você passe, para que você aprenda. Você agora vive uma vida que não era tua, não era para você viver, mas você vai viver. E eu olhei assim pra minha cunhada que estava do meu lado e ela falou assim, calma, às vezes não é para você. Mas eu senti que era para mim, e era para mim. A igreja estava lotada, devia ter ali mais de 200 pessoas, mas eu senti que era para mim. E dali foi sofrimento atrás de sofrimento. Foi sofrimento atrás de sofrimento. Eu arrumava emprego, ele fazia eu passar vergonha nos empregos, ele me tirava do emprego, ele ia lá, fazia escândalo, ele bebia demais, fazia escândalo, eu não parava em emprego. Ele me traía, como eu falei, demais. Ele me traía, ele me traía até com os cachorros da rua. E na minha cara, ele não fazia questão de esconder, era tudo na minha cara. E eu tinha que ficar passando aquilo. E chegou um momento, ele me tratava cada vez pior. Tipo assim, ele como se tivesse ganhado as minhas forças, né?
E no começo eu brigava muito, eu revidava, né? E depois chegou um momento que eu não tinha mais força. Eu não tinha mais força. E eu só sabia chorar. Eu ficava no chão, às vezes eu passava 3 dias sem comer, 5 dias sem comer, só sofrendo. Na época, eu perdi 18 quilos de tanto sofrimento. E o dia que eu estava bem, que eu levantava um pouquinho melhor, eu pegava minha moto e ia atrás de uma igreja, de uma porta aberta, onde Deus falasse comigo. Onde eu poderia ouvir a voz de Deus, ouvir uma palavra, ouvir um louvor que me tocasse. E eu entrava nessa porta aberta. E assim fui fazendo. Não aceitava Jesus firme, né? Mas era o meu consolo, né? E entrei numa igreja uma vez, assembleia, e uma missionária, eu sentei lá atrás, no último banco, virou pra mim e falou assim: Deus manda te dizer que... Aí essa já foi direto pra mim. Que aonde você pôr a planta dos seus pés, eu vou usar alguém, eu vou levantar alguém pra falar com você. E assim foi durante muito tempo. Toda igreja que eu ia, vinha um irmão, um evangelista, um pastor, revelar algo de Deus pra minha vida. Ó, Deus vai mudar a tua história. Essas lágrimas de hoje, elas vão cessar. Deus vai mudar. E eram muitas lágrimas. Eu chorava dia após dia. Com depressão, tive depressão demais. Às vezes eu passava dias em cima de uma cama. Às vezes eu passava dias jogada no chão, chorando. E foi um sofrimento muito grande, porque eu imagino para uma mãe perder seus 2 filhos, que é o que você mais ama. E eu fui passando, né, por aqueles tormentos, pelas coisas, e era cada dia algo novo, algo pior, a cada dia algo mais terrível na minha vida. E eu começava assim, eu não perguntava a Deus, aliás, eu falava assim: meu Deus, eu entendo tudo que tô passando. Eu entendo, eu não tenho nem de... Olha, nem eu me perdoo, olha o que eu falava, nem eu me perdoo. Como é que eu vou pedir perdão de Deus se nem eu me perdoo? Eu não me perdoava, eu me acusava dia e noite. Eu sofria com as minhas acusações, eu falava, eu nunca vou me perdoar. E aquele sofrimento todo, aquelas traições, aquela vida. E toda vez, ficava dias assim e depois ia pra igreja. E o tempo que eu tava com ele, né, eu tava longe da minha família, eu não atendia ninguém, eu não atendia meu irmão no celular, eu não atendia minha mãe. Ninguém sabia o que eu tava vivendo, porque eu não falava pra eles. Só quem sabia o que eu tava vivendo eram 2 amigas que eu conheci, que foi bênção de Deus na minha vida. Eu vou citar até o nome delas aqui. É a Michele e a Leninha. 2 meninas que Deus botou na minha vida, que me ajudaram, que eram o meu ombro amigo. Era com elas que eu me desabafava naquele instante. Eu não falava pra ninguém. Amigas minhas do tempo passado, eu tinha vergonha de contar. Eu não falava com ninguém. Elas me conheceram naquela história, naquele momento da minha vida. E eu fui passando por aquilo, cada vez mais coisas piores, coisas terríveis eu fui passando. De traições terríveis. E eu fui perdendo as minhas forças, eu já não tinha mais forças pra brigar com ele, como eu brigava no começo. E aí eu resolvi um dia vim pra casa da minha tia aqui em Araruama. Eu morava no Rio. Aí vim passar uma semana. E ele queria vir atrás de mim. Eu falei assim, não, você vai pros seus parentes em Minas e eu vou pra casa da minha tia. Eu não quis deixar. Assim, eu já tava adivinhando, eu tava querendo sair daquela vida. Eu já estava querendo sair daquela vida. Tipo assim, o tempo de deserto já tava chegando no fim, né? E eu vim pra cá e ele foi pra lá. E ele o tempo todo, eu quero ir pra aí, eu quero encontro de você. Eu falei, não, fica aí, fica aí. Aí vim ficar uma semana e acabei ficando 3 meses. E a minha tia falou assim, você passou por tanta coisa lá. Eu contei pra ela tudo que eu passei. Será que não é o tempo de mudar de cidade? E na época, lá em uma das igrejas que eu fui procurando uma porta aberta, como eu contei, na época, a pessoa Deus usou uma pessoa pra falar pra mim, você vai mudar de cidade. Eu não imaginava que eu sairia do Rio. Apesar da minha família ser daqui, né? Família parte de pai, mas eu não imaginava sair de lá. Você vai mudar de cidade. Deus vai mudar a tua história. Eu vejo uma história linda pra você. E eu não acreditava assim, que eu não imaginava mudando de cidade. E chegou aqui, Deus usou ela. Fica aí, arruma um emprego. Chega de sofrer. Bola pra frente, tudo que passou, já passou. E eu fiquei. Aí arrumei um emprego. Comecei um empregozinho, né? Não era um emprego, mas era um bico, né?
E comecei a trabalhar e um belo dia, 4 meses depois que eu já estava aqui, esse rapaz veio atrás de mim aqui. E veio, né? O diabo enviou de novo para destruir a minha vida, para terminar de destruir a minha vida que já estava querendo se ajeitar. E eu acabei aceitando ele aqui, porque ele veio com mala, né? Ele veio de Minas pra cá, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. E eu acabei aceitando ele aqui. Aí aqui, eu achei, na minha visão, aqui ele não vai fazer nada. Aqui tem meu pai, aqui tem minha família. Aquilo que ele fez lá, porque ele estava perto da família dele. Aqui ele não vai fazer. E sendo que ele fez, pior. Só que aqui eu ganhei mais força. Aquela Jaqueline que tava lá já sem força, que já tava no chão, não tinha mais força pra brigar, pra lutar, aqui já tava mais força. E aqui eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele e pior. Eu comecei a trair também. Traí muito ele. Entendeu? Tudo por vingança. A minha mente o tempo todo maquinava vingança. Aqui você vai me pagar tudo que você me fez. Usada pelo diabo, é claro. O diabo tava agindo na vida dele e na minha, né? Os dois usados pelo diabo. E foi passando o tempo. Passou acho que 6 meses, 7 meses. Até a coisa aqui chegar num ponto também que não dava mais. Naquele dia, Deus deu um baixa na minha vida. Porque naquele dia, eu senti como se Deus tivesse feito assim, ó. Acorda, acabou. Chega. E eu senti como se eu tivesse acordado de um transe. Foi algo assim tão... que aquela coisa que me prendia a esse homem há 4 anos, que me fez sofrer, porque não é possível que você sofra 4 anos com uma pessoa e você não se separe dela. Você sofra, aquela pessoa vai te maltratando e vai fazendo coisas com você, coisas graves com você, e você perdoa e continua com ela. O diabo quer dizer, eu estava amarrada pelo diabo. O diabo tinha me amarrado naquela vida, mas Deus é maior. E os planos de Deus são maiores do que os meus e qualquer laço que o diabo tinha pra mim. Deus, ele vence sempre. Ele vence sempre. O diabo pode tentar achar que ele venceu, mas no final de tudo, quem vence é o Senhor. E eu, já aqui, né, nesse dia, eu falei, vai embora. Eu não quero mais você aqui. Ah, mas que não sei o que, eu te amo. Vai embora, acabou. Você tem 20 minutos pra pegar suas coisas e sair daqui. Senão eu vou pedir ajuda das pessoas. Vou pedir ajuda de polícia, do meu pai. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E eu me senti um alívio, como se estivesse saindo dentro de mim um tormento. Deus, como se Deus tivesse tirado um peso de mim. Eu olhei pra aquilo e vi, gente, eu nem gosto dele. Mas aquele tempo todo que eu vivi, o diabo me cegou de uma tal maneira que é como se eu amasse ele. Ele fazia as coisas comigo, eu sofria, eu tinha vontade de me vingar, mas eu sentia um amor por ele, um amor que não existia. Não existia. Porque quando ele saiu daqui, que quando a gente ama, a gente não esquece assim tão fácil. E quando ele saiu daqui, é como se tivesse saído um peso. E eu vi que eu não amava ele. Que era tudo mesmo maligno, obra maligna. E dali eu comecei a viver minha vida, né, sozinha. Aí arrumei um emprego, né, consegui arrumar um emprego e minha vida ia caminhando, né, e eu fiquei assim, eu não estava na presença de Deus, não. Mas Deus já estava agindo na minha vida. Ia na igreja de vez em quando, a minha prima que é pastora hoje me convidava para ir na igreja, eu ia. Chegava lá, Deus usava alguém para falar comigo, como sempre usava naquele momento todo que eu passei, sempre usou. Aquilo que ele falou, ele cumpriu. Onde você pôr a planta dos seus pés, eu vou usar alguém, eu vou levantar alguém para falar contigo. E acontecia. Onde eu botava a planta dos meus pés? Era aqui, era lá, era numa igreja diferente. Eu ia em várias igrejas diferentes. E Deus falava comigo. Aí eu conheci, né? Passou um tempo, eu conheci um rapaz, um homem de Deus. Ah, e tem a parte que quando eu estava com essa pessoa, que me fazia muito mal, eu orava a Deus, meu Deus, quando eu não estiver mais nessa situação, porque eu sabia que eu não ia ficar eternamente naquela situação, que Deus ia me livrar. Quando eu não estiver mais nessa situação, que o Senhor envie para mim um homem de Deus, uma bênção do Senhor, um homem que vai mudar a minha vida. Um homem que não tenha vícios, que não beba, que não fuma, que não curte balada. Um homem de Deus mesmo, que viva pro Senhor. Eu sempre orava a Deus chorando no chão, chorando a Deus, né? Clamando a Deus que fosse assim. E foi exatamente assim. Deus pôs na minha vida
um homem maravilhoso que eu conheci. Eu fiquei até assim espantada porque eu nunca havia conhecido ninguém assim. Hoje ele é meu esposo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E ele foi me cativando com o jeito dele. Ele era um homem de Deus, né? Tava na presença de Deus. Era um homem que não bebia, não curtia balada, não era um homem família. Ele estava separado da esposa dele há 7 anos já, né? E Deus nos uniu, né, com um propósito, porque como a gente se conheceu foi muito assim, de Deus. A gente se conheceu na escola da minha prima. Eu fui lá, eu tinha ido botar currículo numas lojas e parei para beber uma água. Ela tinha uma escola no centro e ele tava ali tirando foto das crianças, ele era fotógrafo. E foi assim que a gente se conheceu. Trocamos o telefone, e aí fomos conversando. E foi de Deus. Deus marcou aquele dia para nós dois. Deus marcou aquele dia. E a partir dali, tudo foi mudando na minha vida. Eu comecei a frequentar a igreja com ele. Ainda não tinha aceitado Jesus novamente, mas comecei a aceitar... Comecei a frequentar, né, a igreja com ele. E aquele homem me trazia tanta paz, tanto... Ele me conheceu, eu ainda era um pouco triste, né? Devido às coisas que eu tinha passado. Ele falou assim, nossa, você tem uma tristeza no olhar. Mas Deus foi tirando toda a tristeza. Deus foi tirando toda a dor. Aí a gente foi ficando cada vez mais unidos. E a gente casou, né? Casamos na igreja para a glória do Senhor. Deus cumpriu as promessas na minha vida. Deus me devolveu os meus filhos de volta, aquilo que eu sempre lutei para ter. Hoje os dois moram comigo. E primeiro veio... eu participei eu já estava com esse meu esposo hoje, né, o André. E participamos de um encontro com Deus maravilhoso. Foi um lugar que eu aprendi muito. Com Deus aprendi muitas coisas. E amadureci muito. E lá nesse encontro com Deus, Deus usou a pastora, que é minha prima, para falar que era o último ano que os meus filhos ficariam lá no Rio com o pai. Que eles viriam pra cá, que Deus iria me devolver. E realmente foi assim. Foi o último ano. Eu fui buscar ele pra passar as férias, que aí eu já tinha permissão de férias, de tudo, né? E ele, o meu filho mais novo, ele não quis mais voltar. Aí eu liguei pro pai, né? E falei que ele não queria mais voltar. E ele já tinha 9 para 10 anos. E ele decidiu ficar comigo. E ele ficou, e no ano seguinte veio outro. E para honra e glória do Senhor, os dois estão comigo. E todo aquele tormento, toda aquela tristeza, aquela angústia, aquela mágoa que eu sentia, tudo aquilo que eu vivi havia passado. Deus me deu um marido maravilhoso, Deus me deu meus filhos de volta, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma loja, Deus me deu uma profissão e Deus foi restituindo na minha vida tudo aquilo que Satanás havia roubado. Mas Deus permitiu que eu passasse pelo deserto para me aprender. E naquele deserto foi um lugar que eu amadureci muito. A Jaqueline lá de trás, com 20 anos de idade, com 25 anos, não tem nem mais a sombra dela. Eu aprendi muito com aquela situação, com aquele sofrimento que eu passei, que Deus permitiu. Eu aprendi muito. Aí eu falo pra vocês, às vezes você pode estar numa situação que você mesmo criou, né? Que você mesmo procurou passar. Mas se arrependa, chore nos pés do Senhor, porque eu chorei muito nos pés do Senhor, arrependida. Eu pedi perdão ao meu ex-marido, eu pedi perdão aos meus filhos, eu pedi perdão a Deus, principalmente, pedi muito perdão a Deus. O diabo o tempo todo tentando me acusar, mas eu pedi muito perdão a Deus e Deus fez cessar todas aquelas lágrimas. Às vezes você pode estar vivendo hoje uma situação que você não queria estar vivendo, mas de uma certa maneira você procurou viver. Se arrependa nos pés do Senhor, peça perdão e recomece quantas vezes for necessário. Recomece, volte do início e siga em frente. Deus, ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. E hoje eu sou feliz para a honra e glória do Senhor. Eu aceitei Jesus verdadeiramente
Não como naquela época, não que tenha sido de mentira, mas talvez por medo, por empolgação. Hoje eu aceitei Jesus, eu tenho Deus na minha vida, Deus mudou a minha história, Deus transformou o meu caráter. E assim, foi algo assim, muito extraordinário, porque eu já estava, né, casada, né, já estava com os meus filhos, e eu comecei a ir na igreja do pastor Anderson e da pastora Aline. E eles não desistiram de mim, porque mesmo eu estando com... Deus já tinha transformado um pouco a minha vida, né? Mas eu era assim, eu não me imaginava na presença de Deus. Me imaginava visitando uma igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, indo para casa. Eu não me imaginava na presença de Deus. E era algo que Deus tinha para mim. Você vai ser uma missionária, você vai ser uma pregadora, você vai fazer a minha obra. Deus não queria eu só no banco assistindo o culto, recebendo e indo para casa. Então eu comecei a ir na igreja, mas eu olhava assim para ela, assim, eu achava muito bonito o jeito dela cuidar de vidas, né? Aquilo que Deus direcionou para ela, que Deus, os propósitos de Deus com ela, mas eu não me imaginava assim. E eu fui indo, né? Mas aceitei Jesus de coração, verdadeiramente, e fui indo. Mas Deus sabe que eu sempre quis, no fundo do meu coração, eu sempre orei pedindo a Deus, meu Deus, me transforma. Eu quero ser orgulho da minha família, eu quero ser orgulho do meu marido, eu quero ser orgulho das pessoas, eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem que mudança, ela não é mais aquela. Então eu sempre orei a Deus pedindo a transformação da minha vida. E Deus me ouviu. Às vezes você pensa que Deus não tá te ouvindo na hora, porque você ora, pede e nada acontece. Mas você não tem noção o que Deus está fazendo no mundo espiritual. O mover que Ele está fazendo, Ele está movendo. E às vezes você pensa que nada está acontecendo. E era o que eu queria, era o desejo do meu coração ser transformada verdadeiramente. Era o desejo do meu coração ser transformada. E eu comecei a ir, e engraçado que toda vez que eu ia na igreja, tinha um momento lá de oração, botava a mão em mim, eu caía. Toda vez, botava a mão em mim, eu caía. Botava a mão em mim, eu caía. Botava a mão em mim, eu caía. Eu passei muito tempo assim, foram meses caindo. E das últimas vezes, né, nunca me manifestei com demônio algum, mas eu caía. E da última vez, se eu não me engano, o pastor falou assim pra mim. Deus, né, falou assim, não é demônio não. É o Espírito Santo que Ele está querendo te encher. E eu tinha que dar cada vez mais liberdade, né? Me entregar mais para que o Espírito Santo viesse me tratar, me encher. E foi lindo que eu fui batizada no Espírito Santo, dessa vez que ele falou, e teve mais 2 semanas, eu acho. Eu fui batizada pelo Espírito Santo e tudo foi mudando na minha vida cada vez mais. E cada vez que eu dormia e acordava, eu falava assim pela manhã, esse pecado eu não quero cometer mais. Eu fazia outras coisas, mas esse aqui eu não quero cometer mais. Eu posso fazer o que for, mas esse aqui eu não vou fazer. E acordava diferente. Meu Deus. Como se estivesse tirando. Deus tirando de mim, pecado por pecado. Eu tinha mania de mentir. Falar alguma mentira ou outra mentira. E eu falava, aí de novo. Esse pecado eu não minto mais. Eu não vou mentir mais. Pode acontecer o que for, mas eu não vou mentir mais. E Deus foi tirando, foi me limpando, tirando da minha vida pecado por pecado. E hoje eu sempre canto aquele louvor, né, que ele é bem conhecido. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Daquela dor só me restou a cicatriz. Não tem mais dor, né? Tudo passou. E quando você fala no problema e você não sente mais, você foi curada. Deus, ele te curou, né? Interiormente, ele te curou daquela coisa. Porque antes, quando eu tocava nesse assunto, eu chorava muito. Eu não conseguia nem dar o testemunho. Porque eu começava a chorar. Eu começava a falar e eu começava a chorar.
E hoje eu toco nesse assunto, né? E não sinto mais dor, né? Então o que? Jesus foi o remédio que me fez viver. Eu sempre lembro desse louvor e conto ele também como testemunho. Jesus é o remédio, ele foi o remédio que me fez viver. E eu não sinto mais nada. Graças a Deus eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu trabalho na obra do Senhor. Eu faço a obra do Senhor e quero cada vez mais me aprimorar nisso. Porque eu quero fazer por vidas aquilo que um dia fizeram por mim. Porque eles não desistiram de mim. E olha que foi muito difícil. Porque eu era um ser humano difícil. E eu louvo a Deus pela vida deles. Cada subida de monte, cada oração na madrugada, cada vez que clamaram pela minha vida e que não desistiram. Porque tem pessoas que desistem. Mas eles não desistiram. E assim como eles não desistiram de mim, eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou desistir de clamar pela sua vida. Porque há jeito. Tem jeito. Satanás pode dizer que não. Satanás pode dizer que você não tem mais jeito, que a sua vida não vai mudar, que a sua vida vai ficar assim. Te dá até o conformismo, de você se conformar com aquilo que você vive. Mas não. Deus vai fazer algo novo na sua vida, assim como Ele fez na minha. Deus vai fazer algo na sua vida, assim como Ele fez em mim. Eu creio. Não desista. Não desista. Seja a situação que você está passando, talvez por você ter criado, né? Você ter permitido que aquilo acontecesse na sua vida, mas não desista. Algo novo vai acontecer na sua vida. Apenas creia, clame ao Senhor e Deus, Ele vai te ouvir. Essa é a minha história, um pouco da minha história, né? Tive que resumir algumas partes, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou feliz, muito feliz com a nova vida que eu tenho, com a minha família, com os meus filhos, com o meu Deus, com a minha igreja, com a minha mãe, com meus irmãos, com a vida que eu tenho hoje. Deus restaurou, Deus restituiu tudo aquilo que o diabo havia roubado de mim e me deu em dobro, e tem muito mais para me dar ainda, muito mais para fazer, muito mais para acrescentar na minha vida. Em nome de Jesus, eu louvo a esse Deus, eu agradeço a esse Deus, pelo Deus maravilhoso que Ele é comigo, com a minha família, por um Deus que muda história. Se você tem uma história parecida com a minha, ou outra história, mas se você tem alguma história, alguma coisa que eu falei sobre esse testemunho, que se encaixe em alguma coisa com a minha, que isso te sirva de testemunho, de fé para a tua vida. Porque Deus é um Deus que muda a história.